Que a paz de Cristo esteja com cada irmão e irmã aqui presente nesta manhã. Meus irmãos, eu quero convidar cada um de vocês a abrir suas Bíblias e deixá-la aberta em Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Eu quero destacar os versículos 4 e 5, onde nós lemos assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Queremos conversar um pouquinho sobre esse texto, na certeza de que o Espírito Santo está abrindo nossa mente e coração para que o meditar da sua palavra seja agradável na sua presença. Meus amados, eu quero dar uma sugestão de presente para esse que vos fala em 2065, quando estarei completando 100 anos. Eu quero que vocês me dêem de presente uma viagem para a Romênia. Opa, Romênia está completando 100 anos. Eu quero uma viagem para a Romênia. Quero que vocês deem para mim passaporte, passagem, hotel, tudo pago. E aí vocês devem estar se perguntando: mas pastor, o que o senhor quer fazer na Romênia em 2065? Eu quero visitar um cemitério lá. Quando você completa 100 anos, já está na hora de visitar cemitérios. Vocês concordam comigo ou não? Mas tem um cemitério lá na Romênia, muito especial, e eu queria muito conhecer esse cemitério. Quem sabe no ano seguinte por lá já ficar, né? Esse é o cemitério lá na Romênia, isso é verdade, né? Esse é o cemitério lá na Romênia. Esse cemitério é o cemitério mais feliz do mundo. As lápides, vocês podem observar, coloridas, bem decoradas, chamam a atenção pelo visual, mas mais ainda por conta dos epitáfios, aquelas placas que são escritas assim sobre os sepulcros, escritos em primeira pessoa, contém ali mensagens bem humoradas e sarcásticas. Eu até trouxe uma frase que está colocada aqui numa dessas lápides aí, né, desses epitáfios, que está escrito assim: aquele que gosta de conhaque de ameixa, com certeza vai gostar de mim. Portanto que gostei do meu conhaque e com a garrafa na mão eu morri. Olha que beleza, né? É incrível esse cemitério na Romênia, maravilhoso. Peguei aqui olha que cemitério fantástico. Com isso, então, o cemitério virou uma espécie de ponto turístico. E aí eu pergunto para você: em 2065 você vai querer ir comigo lá para a Romênia conhecer esse cemitério? Você gostaria de visitá-lo? Por fora, os jazigos chamam a atenção pela beleza, pelo visual. Mas como é que é o interior daqueles jazigos? Como é que são? Por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão, corpos em decomposição. Por isso, por fora, o cemitério passa uma imagem, mas por dentro ele é outra coisa. E aí então eu lembrei das palavras de Jesus encontradas em Mateus capítulo 23, versículo 27, quando ele está ali se referindo aos fariseus. E ele diz uma coisa muito interessante nesta passagem. Ele diz assim, na linguagem de hoje, esse texto: ai de
vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora uma coisa, por dentro outra. Eu quero chamar a atenção da igreja para as leituras de hoje, principalmente as leituras do Antigo Testamento e também para a leitura do Santo Evangelho, porque ambos apontam para situações em que algumas pessoas não foram aceitas por Deus e outras foram, uns sim, outros não. Na parábola contada por Jesus, nós encontramos a oração do publicano, quer dizer, uma pessoa odiada por todos os judeus, porque estava trabalhando para o Império Romano, recolhendo impostos, cobrava impostos dos seus conterrâneos e dava, claro, esses impostos para o Império, e como se não bastasse, um pouquinho daquele imposto e tal, acabava sem querer, querendo, como dizia o Chaves, acabava indo para contas desses publicanos. Mas também a Bíblia é cheia de história que contam publicanos se arrependendo, mudando de vida. O próprio Zaqueu foi um exemplo disso. E aqui nós temos um exemplo no Evangelho em que o publicano faz uma oração a Deus, e a oração dele é muito simples. A oração dele é: ser propício a mim, pecador, em contraste com a oração do fariseu. E o fariseu faz uma oração onde ele apresenta a Deus todas as suas credenciais, apontando e acreditando que através dessas credenciais, ou seja, através das coisas boas que ele fazia, que ele cumpria, ele e sua oração seriam aceitos por Deus. E a Bíblia diz que a oração de um foi aceita, do outro não. Interessante. E aí alguns podem pensar: não, a oração do fariseu foi aceita, e a Bíblia diz que não, que foi a oração do publicano arrependido que foi aceita. Tanto é que o texto diz que um voltou justificado para sua casa e o outro não. E o que voltou justificado para sua casa, você pode estar pensando, foi o fariseu, e não foi, foi o publicano. E o que não desceu justificado para sua casa, você pode estar pensando, foi o publicano, não, foi o fariseu. Por isso, meus irmãos, um foi aceito por Deus, o outro não. E é interessante que no Antigo Testamento nós temos uma situação semelhante acontecendo. Um aceito por Deus e o outro não. Em ambos os textos, os cultos são oferecidos a Deus. No Evangelho, o culto é oferecido em forma de oração. No Antigo Testamento, o culto é oferecido em forma de oferendas. E diz que uma oferenda foi aceita por Deus e a outra não. E aí vem o grande enigma: por que a oferta de Caim não foi aceita? Nós temos dificuldades às vezes em entender o motivo pelo qual Deus não aceitou a oferta de Caim. Nós temos na própria Bíblia Sagrada alguns textos que nos ajudam e nos dão pistas a respeito deste enigma. Nós temos lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 12: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Então, por aí nós vamos tendo algumas informações a respeito dos motivos pelos quais Deus não aceitou a oferta de Caim. Caim pertencia ao maligno. Caim fazia o que era mal. Na epístola de Judas, nós temos uma outra pista que nos ajuda a entender por que Deus não aceitou a oferenda de Caim. Principalmente ali no versículo 11, ali Judas escreve uma coisa bem interessante a respeito desse assunto. Ele diz assim: ai deles, seguem o mesmo caminho
Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. E se nós olharmos os versículos anteriores dessa epístola, nós encontraremos ali uma lista de pessoas que estavam seguindo o quê? O caminho de Caim. Quer dizer, não temiam a Deus. Eles seguiram o caminho de Caim, significa não temer a Deus. Está no versículo 4 de Judas. E aí, por causa disso, receberam um castigo merecido. E aí vem uma lista de pessoas que seguiram o caminho de Caim e sofreram castigo. O próprio povo de Israel aqui é citado. Deus destruiu aqueles que não creram. Os próprios anjos são citados no versículo 6 de Judas. Os próprios anjos aqui não foram poupados quando se rebelaram contra Deus e foram punidos. No versículo 7 dessa epístola, nós temos que os moradores de Sodoma e Gomorra, da mesma forma, andaram no caminho de Caim e foram condenados. E aí então, o próprio Jesus atesta lá em Mateus 23, 35, sobre essa questão, diz assim: por isso Deus castigará vocês, se referindo aos fariseus e toda aquela classe de pessoas que por fora era uma coisa e por dentro outra. Ele diz lá Jesus: por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. E aí, quando nós lemos esse texto, nós percebemos Jesus fazendo uma ponte entre Caim e os fariseus de sua época, e aponta para o castigo que virá sobre ambos. E aí você pergunta: mas em que consiste esta ponte? Que ligação há entre as duas situações de pessoas que tiveram seus cultos aceitos por Deus e outras não? E aí você, quem sabe, olhando para o texto do Evangelho, você pode pensar: será que foi porque a oração do publicano foi mais bonita que a oração do fariseu? Daí você olha para o Antigo Testamento e se pergunta: será que a oferta de Abel foi mais volumosa que a oferta de Caim? E aí então os nossos olhos se voltam para o texto original em que a Bíblia foi escrita, principalmente Gênesis 4, versículos 13 e 4. Ali nós lemos assim, isso é uma tradução ao pé da letra do original hebraico: e aconteceu que no final do dia trouxe Caim fruto dentro do solo, oferenda a Javé. E Abel trouxe ele também o gado miúdo dele dentre os primogênitos, dentre a gordura dele, e atentou Javé para Abel e para a oferenda dele. Interessante que algumas coisas não aparecem na nossa versão, na linguagem atualizada, alguns detalhes que no original nós encontramos, porque no original fala em gado miúdo constituído principalmente de ovelhas e cabras, mas a ênfase repousa sobre as ovelhas. O que nos chama a atenção aqui é como Deus recebeu as oferendas. A Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim. E atentar no sentido original significa olhar com interesse. E essa palavra jamais designa um olhar casual ou desinteressado. Aqui o verbo significa olhar com aprovação, aceitar, agradar-se. É assim que Deus aceitou Abel, mas não a Caim. Tanto Abel como Caim ofereceram oferendas ao Senhor, mas enquanto se diz de Abel que ele ofereceu ao Senhor a melhor parte dos animais, a gordura, um ato que demonstra a sua dedicação sincera a Deus, acerca de Caim simplesmente se diz que ele ofereceu uma oferenda do fruto da terra, como se ele o fizesse apenas por uma questão de formalismos.
E aí, se por um lado Deus atentou para a oferta de Abel, por outro lado ele rejeitou a oferta de Caim, e o Senhor rejeita, então por quê? Porque a motivação da oferta de Caim era simplesmente ir ao encontro de certas conveniências e formalidades. Faltava, na verdade, para Caim a submissão verdadeira diante de Deus. E por fim, em comportamento pecaminoso que surgiu em forma de ódio e se transformou em ato concreto, planejou ele, Caim, e executou também o que planejou, a morte do próprio irmão Abel. Então, o ato de culto de Caim foi rejeitado por quê? Porque foi resultado de uma mera formalidade. É conveniente, eu vou fazer isso porque convém fazer esse sacrifício. Mas faltava a Caim alguma coisa. Ele simplesmente faz a sua oferenda porque ele está ali cumprindo uma obrigação. Ele faz aquilo por uma certa pressão ou conveniência. Mas a oferta, e você sabe muito bem disso, até hoje é assim, a oferta era e é uma extensão do nosso coração e de nossa atitude para com Deus. E aí então, quando nós lemos Hebreus capítulo 11, versículo 4, tudo fica mais claro. E nós começamos então a destrinchar de fato, de verdade, o porquê que Deus não atentou para a oferenda de Caim. Porque diz lá em Hebreus 11, 4, foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Então foi essa a grande diferença entre o atentar de Deus para a oferenda de Abel e não atentar de Deus para a oferenda de Caim. O que Abel ofereceu a Deus foi fruto da graça de Deus que se manifestou na fé. Inclusive eu gostaria de compartilhar com a igreja um comentário que Lutero fez sobre Gênesis 4, versículo 4. Lutero faz os seguintes apontamentos. Ele diz assim: Deus olha primeiro para Abel e nele se compraz, e só depois ele olha para as suas obras. A justificação é anterior às obras, e as obras são praticadas pelos justificados. Não somos justificados praticando obras justas, mas justificados praticamos obras justas. E em Hebreus 11, 6 nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, primeiro Deus nos aceita por graça através da fé, e aí Ele aceita tudo que lhe é oferecido. Amados, formalidades, conveniências, realizar atos religiosos porque convém aos olhos da sociedade e da própria igreja, é cuidar apenas das aparências. Isto é uma afronta a Deus. Isso é uma ofensa a Deus. Porque por fora são uma coisa, mas por dentro outra. Quando você traz as tuas ofertas e tuas orações ao Senhor, o que te move a fazê-lo? Formalismos, conveniências ou a graça de Deus? Qual é a tendência natural das pessoas ao serem perguntadas sobre o porquê que elas acham que Deus deveria aceitá-las? Tanto que elas fazem aqui na terra, quanto depois, quando elas morrerem, forem para o céu. Aliás, até se perguntarmos para as pessoas em geral, por que elas acham que um dia Deus irá aceitá-las no céu, qual será a resposta delas? Vocês podem ter certeza. A maioria vai fazer uma lista de todas as suas supostas virtudes, que segundo a opinião delas,
as tornarão aptas para adentrarem no céu. Farão uma lista de todas as boas ações que praticaram e praticam, do bem que fizeram aos outros, da forma como observaram o cumprimento minucioso de tudo aquilo que sua denominação estabeleceu como lei, ou seja, não beber, não fumar, dizimar, jejuar, deixar de usar este ou aquele tipo de vestimenta, ouvir este ou aquele tipo de música. Aí você jejuou, você não bebeu, você não fumou, você não ouviu músicas desse tipo ou daquele tipo, aí sim você diz: então agora eu vou para o céu. E aí então chega Jesus e diz que nós precisamos receber o reino de Deus como as crianças o recebem. Isso está aqui no texto de Lucas 18, que aliás essa parte, às vezes até a gente dá tanta atenção lá para o fariseu publicano, que a gente até esquece que o texto continua. O texto continua, e o que é continuado, quer dizer, o restante das palavras escritas logo após a descrição da parábola, elas são fundamentais para compreendermos o que estava acontecendo. Por que Deus aceitou a oração do publicano arrependido e por que Ele não aceitou a oração do fariseu? E aí Jesus diz aqui em Lucas 18, que nós precisamos receber o reino de Deus, sabe como quem? Como as crianças o recebem, sem trazer nada, sem apresentar a Deus nada, sem apresentar a Deus uma lista de virtudes para serem aceitas por Deus. E aí Jesus dá um tapa na cara daqueles segmentos religiosos que dizem que as crianças primeiro precisam crescer, entender as coisas, para aí serem aceitas como cristãs plenas, sendo que elas precisam, para serem consideradas cristãs plenas, elas já recebem pela graça de Deus, pelo batismo, através da fé que no batismo recebem. Meus irmãos, sabem o que faltou para Caim? Faltou para Caim dizer isso aqui: Senhor, sê propício a mim, pecador. Sabe qual foi o grande problema de Caim? Por fora até a oferta dele era bonita, por dentro é que a coisa desandou. Por fora uma coisa, por dentro outra. Se você olhar esse texto do Antigo Testamento, Gênesis 4, você pode procurar e você não vai encontrar na continuidade do relato entre Caim, a morte de Caim, a morte de Abel por Caim. Você vai observar ali que em nenhum momento Caim se arrependeu. Pode observar. Você pode até de repente, mas não, ele não se arrependeu em nenhum momento. Porque como a boca fala do que está cheio o coração, ele não disse em nenhum momento que estava arrependido. Inclusive ele foi banido ali da presença do Senhor. Faltou o reconhecimento, faltou o arrependimento, faltou a fé, como faltou também para o rei Saul na reta final de sua vida, ou faltou para Judas Iscariotes após ter traído Jesus. Faltou tudo isso. Faltou o arrependimento, faltou a confissão. Vocês acham que se Caim tivesse arrependido, Deus não teria dado uma chance para ele? Vocês acham que se Judas Iscariotes tivesse arrependido de verdade, Deus não teria dado uma chance de salvação para ele? Vocês acham que se o rei Saul tivesse arrependido de verdade, Deus não teria dado uma nova oportunidade de salvação para ele? Então, o que faltou para Caim, o que faltou para Judas, o que faltou para o rei Saul, sobrou para Zaqueu,
que era um publicano, que também aprontou as dele, mas quando Jesus foi morar na casa dele, no coração dele, houve uma transformação de vida, uma transformação de coração, e ele devolveu tudo aquilo que ele via por meios ilícitos, retirado das pessoas, e Zaqueu se arrependeu. Sobrou também para o malfeitor arrependido, que matou muita gente, que fez muita coisa errada, roubou, fez um monte de coisas erradas, mas no último momento ele olhou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E aí Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, quando nós olhamos para o que o texto do Antigo Testamento hoje aponta, a morte de Abel pelas mãos de um iníquo pecador, isso nos lembra a morte de um outro inocente que morreu por mãos iníquas. Jesus, o justo, foi morto pelos injustos e para salvar os injustos da condenação eterna. E é graças a Jesus que podemos hoje nos achegar diante de Deus, nosso Pai, e derramar nosso coração em orações francas e sinceras. Você hoje, de repente, pode estar pensando assim: mas será que eu estou e sou digno? Será que eu sou digno de tomar a Santa Ceia? Será que eu sou digno de ofertar? Será que eu sou digno de prestar esse culto a Deus? Será que Deus vai se atentar para os meus sacrifícios que eu estou oferecendo a Ele? E aí então eu te respondo da forma assim bem franca e simples: querido, se você olhar para as tuas supostas obras, para sentir-se confortável e confiante de que você é aceito por Deus, você está ferrado. Se você começar a olhar para as suas supostas virtudes, por aquilo que você faz de bom, deixa de fazer, você nunca vai ter certeza de que a tua oração estará sendo ouvida e sendo agradável a Deus. Você nunca vai ter certeza que o teu ato de oferta será agradável a Deus. Você nunca vai ter certeza de que o teu receber a ceia, participar da ceia, será uma participação para a sua edificação. Nunca você vai ter certeza. Por quê? Porque Deus só te aceita, e aquilo que você faz, porque Ele primeiramente te aceitou em Cristo. Primeiramente Ele te perdoou e te salvou. E é por isso que, pela fé que você tem nessa graça de Deus revelada em Cristo, é que você então, e aquilo que você faz, Deus se agrada. Não é mérito teu, mérito de Cristo. Não é graças ao que você faz, mas é graças àquilo que Cristo fez na cruz para te salvar. Por isso que quando você quer fazer alguma coisa para demonstrar a Deus a tua piedade, a tua religiosidade, o faça sempre confiante nos méritos de Cristo. Por isso, quando você vem participar da ceia, você confie nos méritos de Cristo, não nos teus. Quando a gente diz assim, você está preparado, esse preparar-se significa o arrependimento. Esse preparar-se significa o confiar em Cristo. E é assim que as coisas acontecem no reino de Deus, é diferente. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado. Às vezes, por fora, nós damos uma impressão, e temos uma impressão, e é uma impressão equivocada. Então, por fora uma coisa, por dentro outra. E o Espírito Santo quer fazer uma obra na tua vida, no teu coração, nesta manhã também. Ele está usando essa palavra hoje. Ele quer que você tenha convicção de que aquilo que você oferece em termos de sacrifício, como sacrifício de ações de graça, eles são aceitáveis por causa de Cristo.
pelo que Ele fez e faz por nós, diariamente, nos perdoando diariamente. Então, fique tranquilo, fique feliz, sabendo que através de Cristo a tua oração é ouvida. É pelos méritos de Cristo que Deus vai estender os seus ouvidos em tua direção e vai acolher o que você pede, vai acolher e vai te conceder ao seu tempo, à sua maneira, conforme Ele aprouver. É por causa de Cristo. É por causa de Cristo que Ele vai aceitar a tua oferta, não pelo que você, a quantidade daquilo que você faz, mas por causa do coração que te move a fazer. Se for por formalidades e conveniências, esqueça. Deus não vai se agradar, não vai se atentar. Agora, se é algo que você faz, movido pela graça e através da fé, louva a Deus, Ele está te aceitando, porque esta é a maneira como Deus trabalha conosco. E que essa palavra toque profundamente o teu coração, agora e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.